Boa tarde, minha gente. Todo mundo bem alimentado? Tomaram cafezinho, comeram brigadeiro de paçoca? Que inovação, né? Amendoim, desculpa. Você viu que a gastronomia não é o meu pedaço. Falem com a Karen que ela vai dar as receitas. Deu para entender também, gente? Vamos pedir para sentar as nossas palestrantes, por favor. Deu para entender que esse ecossistema é bastante diverso, né? Então, o que a gente tentou agora, nesse último bloco, é mostrar que tem, seja intermediários focados em temáticas, por exemplo, a área ambiental, então a gente vai ter o Fundo Amazônia, Fundação Vale, Fundo Boticário, falando. Vocês vão ver que tem a questão de gênero, mulheres B. A gente vai trazer também Fundação Amazonas, Sustentável, Boticário, Mulheres Mais B, e a Fundação Vale. Então, vai dar uma perspectiva um pouco dessas, seja temáticas, a questão regional, que a gente também quer que esse ecossistema se entenda como tal, fora do eixo Rio-São Paulo. Então, como é que a gente traduz, entende que tem modelos de negócios muito diferentes em outras partes do Brasil, e a gente conecta. A gente fala que a gente tenta não dizer assim, você que é uma empresa X não é um negócio de impacto, a gente dizer aonde que a gente está juntos nessa história, né? Então, aonde que a gente conversa, aonde que a gente se aproxima. Então, uma empresa tradicional não é um negócio de impacto? Não é, mas ele pode trazer negócio de impacto para a sua cadeia de valor, mas eu posso falar e me ajudar em várias temáticas, em corporate venture, em água, em sustentabilidade. Então, a gente está aqui muito aproximando agendas. Por exemplo, gostei da Wilinka também, que fala do Sebrae. A gente trabalha muito com o Sebrae. Eu não vou trabalhar com o Sebrae na hora que ele está falando do negócio para fortalecer o MEI do pipoqueiro. É maravilhoso, Bárbara, mas não é essa. Mas quando a gente está falando de negócios escaláveis, que tem produtos e serviços para a base da pirâmide, estamos juntos. Então, essa é um pouco a agenda dessa turma, esse ecossistema que eu acho que está nascendo já muito colaborativo em co-construir coisas com diferentes setores e quebrar bolhas. Então, agora a gente vai trazer outros 4 atores para conversar com vocês, tá bom? Então, a gente vai começar trazendo a Fundação Amazonas Sustentável aqui para a mesa, a Valclélia. Uma salva de palmas. Parou a música, tinha uma musiquinha para subir no palco. Depois, vou já chamar todo mundo. Eu vou chamar o Guilherme, da Fundação Boticário. Está sem música, Guilherme. Vamos fazer. Daí eu vou trazer a Mariana, da Mulheres B. Aí a música apareceu, saiu. E eu vou trazer a Heloísa, da Fundação Vale. Boa, Karen, aplaudindo. Final de tarde, muitas palmas. A música chegou no final, gente. Para dar o clima. Então, a gente vai começar, então, com a Valclélia, da Fundação Amazonas Sustentável, que tem uma trajetória maravilhosa, estão acelerando negócios para uma Amazônia em pé. E eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente, assim, quais as recomendações para potenciais empreendedores da Amazônia e quais as especificidades que você fala, temos que ter atenção a isso quando a gente fala desse mundo Amazônia e negócios e cooperativas. O que você está vendo dessa mudança nesse campo? Bom, boa tarde a todos e a todas. Antes de falar das recomendações e das especificidades, acho que é importante entenderem a complexidade que é trabalhar numa região tão grandiosa que é a Amazônia e, principalmente, no maior estado da federação, que é o estado do Amazonas. Então, essas áreas em verde são as áreas de atuação da Fundação Amazonas Sustentável. Nós estamos em 16 unidades de conservação e nós estamos em 10 milhões de hectares. Para vocês terem aí a dimensão do quanto é acelerar negócios ou fomentar negócios em realidade tão diferente de outros lugares. Primeiro que a gente, quando começou a atuar nessa área, a gente já entrou no futebol numa partida que a gente estava perdendo de 3-0.
Por quê? Porque a Amazônia, você tem que considerar 3 aspectos. Um é a logística. Para vocês terem ideia, a gente acelera negócios em lugares que estão a 2 horas de avião. Mas, se você for de barco, você chega a 7 dias. Então, como chegar em lugares como esse, com logística tão cara, e levar conhecimento, poder acelerar negócios em lugares tão distantes. Outra situação está ligada à questão da energia. A Amazônia tem matéria-prima, tem um ecossistema completo. Mas como é que você faz pré-beneficiamento se a maioria dessas comunidades, a energia não existe e nunca vai existir? O outro fator importante está ligado à comunicação. Você tem uma beleza cênica na Amazônia que está ligada ao turismo, mas como é que você atrai turistas se você, hoje, enquanto a gente está baixando aqui o nosso aplicativo no app, o pessoal está falando no rádio amador ainda para poder se conectar com a capital ou com outros lugares. Então, primeiro, vocês terem a dimensão do quanto que é isso. A Fundação Amazônia Sustentável atua nessa área desde 2008, implementa uma política pública, e dentro dessa política a gente tem programas, e um deles é o programa de fortalecimento à questão de geração de renda. Importante lembrar que, quando a gente entra no jogo já perdendo, a tendência é a gente realmente desanimar. Mas a gente viu aí a oportunidade de ou empatar esse jogo, pelo menos ganhar de 4-3, né? Então, foi isso que a gente começou a fazer durante esse tempo que a gente vem desenvolvendo as atividades, e fortemente conseguimos aí minimizar os gargalos, que é para poder fazer com que esses negócios possam, então, gerar resultado. E a recomendação que a gente tem com relação a isso está muito ligado à questão, em primeiro lugar, é o capital humano. Para você alavancar negócios na Amazônia, você precisa investir nas pessoas. Aí, investir em pessoas que têm a capacidade muito grande de produzir, mas não têm expertise de comercializar. Como levar para essas famílias um espírito empreendedor, fazer com que aquilo que ele produz se torne um negócio e que aquele negócio possa trazer melhor qualidade de vida para ele. Então, isso foi o que a gente focou bastante, tanto que uma das experiências nossas e um dos nossos projetos, a gente investiu fortemente na formação, não só para gerenciar o negócio, mas na formação de forma tecnológica. Então, no Juruá, a gente implementou um pós-médio voltado para a produção sustentável, em parceria com o CETAM do Amazonas, com o objetivo justamente de olhar para a volta das famílias, olhar os recursos naturais que eles têm, e fazer disso um negócio. Então, um dos nossos cases está ligado à questão da produção de óleos nesse local. Importante é a questão da tecnologia. Isso virou um P&D. Nós conseguimos fazer um programa voltado para pesquisa e desenvolvimento, para poder, então, analisar o óleo, a acidez, e fazer com que a gente pudesse levar isso para o mercado. Só para título de exemplo, a semente da andiroba custa R$2, mas, quando você beneficia, ela sobe para 25. E, quando você fraciona, quando você vende ml de 30, em frasco de 30 ml, você pode vender cada um a R$10. Então, você agrega valor naquela atividade. Então, para que as pessoas que moram nas unidades de conservação não vendam só a matéria-prima com valor desagregado, mas possam, então, beneficiar, trazer famílias para que essas famílias possam participar desse processo como um todo. Outra questão importante é a tecnologia. A gente investiu muito na tecnologia social, porque não adianta você discutir negócio se você não envolve pessoas. Então, a associação, empoderar a associação, para poder, então, fazer todo esse trabalho de organização da produção. E a outra questão é o investimento financeiro. E aí tem que pensar nisso, que esse investimento ele é a longo prazo. Você não está só trabalhando com um negócio, você está trabalhando com a cultura, você está trabalhando com um processo que, muitas vezes, na mente do comunitário, daquela pessoa que vive naquele espaço, e como ele não tem essa expertise de comercializar, e ele tem muito à sua volta, ele não tem a necessidade de acumular. Então, ele vive, basicamente, daquilo que está ao seu redor. E as especificidades, entrando nelas, é importante levar em consideração que, quando você olha para a Amazônia e para o Amazonas, você tem que olhar com capital, investir num capital consciente. Porque você está falando
não é, a gente está falando aqui de grandes escalas. A gente está falando de um ambiente onde a conservação tem um valor que ele é imensurável, porque quando você fala de tirar a matéria-prima de uma natureza que depende para que outros ecossistemas possam viver dele, então você tem que pensar que, nesse caso, o que tem que ser expertise, e eu acho que um olhar diferenciado com relação a isso, é olhar os produtos da Amazônia com valor agregado. Muitas vezes as pessoas falam assim, tem que ter o apelo amazônico. Eu acho que não é um apelo, porque a palavra apelo, para mim, soa um pouco ruim. Eu acho que é conceito. Qual é o conceito de você manter a floresta em pé? Qual é o conceito de garantir a biodiversidade? Qual é o conceito de gerar sustentabilidade para uma população que vive à margem de ausência de várias políticas públicas? E outra questão são os aspectos legais, né? Que a gente vê que não existe um modelo jurídico que atenda às necessidades e anseios da comunidade. Hoje a gente tem a MEI, né, que possibilita com que a maioria desses pequenos empreendedores possam comercializar, mas essas pessoas estão em lugares onde não têm acesso à internet, como emitir uma nota fiscal, etc. E tal. Então, tem que ter esse olhar muito voltado para essa questão da especificidade. Outra coisa, quando você fala de capitalismo consciente, e além de agregar valor ao produto, você tem que olhar a sazonalidade, porque na Amazônia, quando está secando o rio no Gregório, no Rio Negro já está enchendo. Se você não chega a tempo, você tem dificuldade de escoar a produção, porque, muitas vezes, quando enche demais, corre-se o risco de perder a produção, e, quando seca demais, você corre o risco de não ter acesso no local para fazer o escoamento. Então, são vários olhares, e importante que as pessoas percebam com relação a isso, que é um desafio muito grande você empreender e acelerar negócios da Amazônia. Aí, queria só, rapidamente, já terminou, mas em 30 segundos, fazer só a propaganda de que, na Amazônia, a gente produz castanha da Amazônia, a andiroba, que vem do Juruá, e a ribeirinha, que, com identidade cabocla, contando toda a história da ribeirinha, e esse é um produto que antes se vendia a R$2 e pouco, e hoje você pode comercializar a R$7. Então, isso que é agregar valor, isso que é acelerar num ambiente tão complexo que é a Amazônia. E, em nome do Amazônida, eu vou dar isso de presente para o meu amigo Jair. Ah, que lindo! Eu ia falar, você trouxe uma mala de produtos para vender? Obrigada, Valclélia. Obrigadão. Tinha que trazer a mala, né? A gente já vendia aqui mesmo, né? Já abria a feira. Bom, obrigada. Mais 2 minutos, por favor. Ele que estava ali acelerando, né, Valclélia? Bom, agora a gente vai passar para um outro perfil de organização, a Fundação Boticário. Acho que muitos de vocês conhecem por toda a inovação, trabalhando com o tema de conservação da natureza. E, recentemente, a gente vem se aproximando, a gente fala que a gente quer aprender com o lado ambiental, que já vem de carbono, que já está olhando para isso, e eles falam, puxa, a gente precisa aprender com o social. Então, a gente fica aqui discutindo que o jardim do vizinho é sempre mais bonito, né? Então, eu acho que a gente tem muito para aprender. A Fundação Boticário tem sido muito inovadora, gosto de falar, junto com a Fundação Vale, também, de pensar esses instrumentos da área, que a área ambiental está utilizando para a conservação. Então, a gente queria um pouco que o Guilherme contasse um pouquinho para a gente, né? O que vocês têm aprendido nesse campo e como é que a conservação pode contribuir para o desenvolvimento socioeconômico, qual a importância dos negócios de impacto para a conservação da natureza. Obrigada, Guilherme. Boa tarde a todos. Obrigado, Célia. Obrigado, Jair. Agradeço ao GIF também pela oportunidade. E acho que vou responder essas perguntas ao longo da minha apresentação, que acho que tem como... Acho que a lógica do fio condutor que eu vou usar aqui vai mostrar para vocês por que uma fundação que há quase 28 anos trabalha com conservação da biodiversidade, realizando e apoiando iniciativas de conservação em todos os biomas do Brasil, passa agora, mais recentemente, a se preocupar e a trabalhar com negócios de impacto, que é o alvo da nossa discussão de hoje e de outros momentos do Congresso GIF também.
negócios de impacto também podem gerar conservação da biodiversidade, é isso que eu vou abordar agora com vocês. Bom, então, essa imagem ela é bem emblemática, é uma imagem que está sendo utilizada pelo Pavan Sukhdev, que é o pai do TIB, foi consultor da ONU, das Nações Unidas por muitos anos, e também pelo Centro de Resiliência de Estocolmo. Então, o objetivo dessa imagem é mostrar que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, os 17 estão integrados. Então, a gente é acostumado a ver aquela imagem com vários quadradinhos lado a lado, mas isso mostra para a gente que, sim, eles têm uma relação de interdependência, eles estão integrados, e aqui eles estão divididos em 3 blocos, né? A gente tem um bloco embaixo, que seria a base, que são os objetivos relacionados à biosfera, às áreas naturais, aos recursos naturais, ao nosso capital natural, que servem de suporte para a garantia de qualquer um dos outros 13 objetivos relacionados à sociedade e à economia. Então, a mensagem aqui é, se a gente não tiver equacionado os nossos desafios ambientais e de conservação da biodiversidade, a gente não vai conseguir atingir os objetivos relacionados à sociedade e à economia. Então, a gente tem que ter um capital natural conservado para que haja um fluxo de serviços ecossistêmicos, que são aqueles serviços providos, aqueles benefícios providos gratuitamente para a sociedade e para a economia, como água, regulação climática, solo em qualidade e quantidade adequada para a agricultura, polinização natural dos cultivos agrícolas. A gente precisa da natureza para ter sociedade e economia funcionando. Então, acho que essa imagem é bem importante e justifica um pouco da nossa atuação nesse campo também. Uma outra imagem bem importante é essa aqui. Então, os desafios da conservação da biodiversidade globais, eles exigem, hoje, os estudos, esse estudo da McKinsey com WWF, Credit Suisse, demonstraram que seriam necessários cerca de 300 a 400 bilhões de dólares para que todos os desafios de conservação da natureza, para que a agenda de conservação da biodiversidade fosse atingida e os objetivos fossem alcançados, né? Mas hoje a gente está nesse canto esquerdo aqui, e só 50 bilhões de dólares estão sendo investidos anualmente nessas questões ambientais e de conservação da biodiversidade, que, relembro, são a base, né, dos ODS e a base das relações de bem-estar e da economia mundial. Desses 50 bilhões que estão sendo investidos, grande parte vem de filantropia e de esforços públicos, né? Então, 40 bilhões vem de iniciativas públicas ou filantrópicas. Os outros 10 bilhões, que é a menor parte, vem de iniciativa privada, de negócios e de alguma iniciativa com relação com o mercado. E esse estudo mostrou que a gente não vai conseguir dar esse salto, chegar nos 300 ou 400 bilhões, só dependendo de filantropia ou de recursos públicos, né? Eles vão crescer, sim, aquela barra cinza lá no extremo da direita, né, vai crescer, pode crescer, tem um potencial de atingir até 100 bilhões, mas os outros 200 ou 300 bilhões vão ter que vir de iniciativas privadas, com alguma lógica de mercado, com algum modelo de negócio por trás. Então, a gente vai ter que ter mais criatividade para fazer com que aquele capital chegue lá em cima, por meio de discussões como essa que a gente está tendo aqui e ao longo do Congresso do GIF nesses 3 dias. Isso justifica também um pouco do porquê nós estamos nessa discussão, né? Então, conservação da biodiversidade precisa de inovação, precisa de criatividade, precisa de outras fontes de entradas de recurso, e uma delas é essa. E, por conta disso, a Fundação Grupo Boticário passou a atuar no ecossistema de finanças sociais com foco em conservação da biodiversidade. Então, a gente está apoiando o campo como um todo, né? Até quando houve a provocação no início da Célia e do Jair, qual tarjeta a gente levanta, eu fiquei em dúvida, porque a gente está apoiando o ecossistema como um todo, né? Com a lógica de não focar na árvore, mas focar na floresta. A gente tem que olhar o ecossistema como um todo, então a gente está apoiando estudos, eventos, diagnósticos, apoiando um negócio de impacto em conservação, que eu já vou mostrar aqui na frente, apoiando a relação entre investidor e investidos, fazendo chamadas de inovação aberta para descobrir quais são os negócios com potencial impacto em conservação da biodiversidade que existem no Brasil e dar luz a eles, mostrar que eles existem, que os investidores podem acessá-los de alguma forma. Então, isso é um pouco da nossa atuação. Atuamos no ecossistema para que o ecossistema de finanças sociais também considere e tenha bons exemplos de negócios com impacto positivo em conservação da biodiversidade. E aí eu entro no nosso exemplo de negócio de impacto em conservação da biodiversidade, que é o Araucária Mais,
desenvolvido em parceria com a Fundação CERT, uma fundação lá de Florianópolis. É uma iniciativa que está hoje sendo desenvolvida no Planalto Serrano de Santa Catarina, e ela surge com um propósito. Na verdade, quando ela surgiu lá, há cerca de 5 anos, a gente não chamava ela de negócio de impacto em conservação da biodiversidade. Ela era uma iniciativa que surgia com um propósito de conservar a natureza, de conservar esse lindo ecossistema, que é a floresta com araucárias, que, para quem não sabe, ele é típico da região sul do Brasil, mas tem hoje menos de 1% de sua área original bem conservada. Então, a gente via que os esforços tradicionais de apoio público ou filantropia não estavam sendo suficientes para salvar esse ecossistema, e aí a gente desenvolveu uma estratégia que tem uma abordagem de negócios, uma abordagem de mercado por trás, que é o Araucária Mais, para poder ajudar a conservar e a recuperar esse ecossistema. Surgiu, então, há 5 anos. Nada mais é do que uma iniciativa que faz uma conexão entre produtores rurais que vivem nesse ecossistema e que produzem seguindo um padrão sustentável, desenvolvido por nós e com apoio de produtores rurais e instituições de pesquisa, e quem produz pinhão e erva-mate, que são 2 espécies nativas desse ecossistema, que dependem desse ecossistema de pé para continuar existindo, quem produz pinhão e erva-mate com um padrão sustentável, seguindo o padrão sustentável, consegue atingir um mercado diferencial que paga um pouco mais por isso, porque há inovação, porque há rastreabilidade, porque há qualidade nesses produtos. Então, a gente atua como um hub, conectando empresas inovadoras, empresas que pagam a mais por produtos com qualidade, com impacto ambiental positivo, com produtores rurais também dispostos a entrarem nessa discussão conosco. Nossa área é bem menor do que a área apresentada na Amazônia, né? Nós não precisamos de 7 dias de barco para chegar lá, porque a floresta com araucárias, infelizmente, a área original já era menor, o que sobrou é pouco ainda. Então, hoje a gente tem 600 hectares conservados por meio do Araucária Mais, que é um número bem expressivo para esse ecossistema. Pode ser pouco para a Amazônia, mas para a floresta com araucárias é super expressivo. 6 operações comerciais já rodaram, e a gente está também, para finalizar, que meu tempo já está esgotando, além de conservar a floresta por meio do uso e do manejo sustentável dessas 2 espécies, a gente também faz com que o recurso dessas transações comerciais parte deles integre um fundo, e esse fundo promove a conservação de parte dessa floresta sem atividades de manejo. Então, a floresta íntegra, sem coleta, sem manejo, porque ela também precisa ser conservada da sua forma íntegra para continuar provendo serviços ambientais e gerando benefícios sociais para toda a sociedade. Muito obrigado. Obrigada. O Guilherme e a Fundação Boticário são parceiros do Fórum de Finanças Sociais e Negócios de Impacto, justamente aproximando, a gente fala, quebrando essa bolha no campo aí ambiental, para a gente trazer mais essa junção do socioambiental. Aliás, escreve-se juntos por um motivo. Temos que trabalhar juntos. A Karen acabou de me lembrar. Quem quiser participar do sorteio para ganhar o livro na saída, levanta a Filipeta, que ela vai coletar, e a gente vai fazer um sorteio dos 10 livros na saída, tá? Obrigada. Bom, a gente vai passar agora para a Mariana. Mariana, a gente sabe que a temática de gênero é unânime, e, na prática, a gente tem todo dia esse desafio de trazer a questão de gênero para o centro dos negócios, para o centro da nossa vida, e enfrentamento à violência contra a mulher é uma presente em toda a nossa vida, né? E eu vejo que vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso nessa área. Então, eu queria que você compartilhasse um pouco o que o Movimento Mulheres Mais B se propõe, como é que vocês estão usando os negócios de impacto nessa agenda. Obrigada, Célia. Boa tarde, pessoal. Bom, meu nome é Mariana, eu sou empreendedora de um negócio social chamado Raízes de Desenvolvimento Sustentável. A gente trabalha 12 anos na ponta, desenhando e implementando projetos, principalmente com mulheres, para a geração de renda com uma pegada identitária. Então, é muito turismo, artesanato, gastronomia, agroecologia ou cultura envolvido, né? Mas, enfim, eu não estou aqui para falar só, né, do meu negócio, e sim de outros 19, que somos hoje 20 empresas B lideradas por mulher no Brasil. E, para começar a falar sobre isso, eu queria saber aqui, queria que levantasse a mão, quem aqui sabe o que é o Sistema B?
Olha, que coisa boa, a grande maioria sabe. Bom, então é bom que eu posso gastar pouco tempo falando disso, que o tempo aqui é curtinho, né? Se você não sabe, precisa saber. E quem não sabe precisa saber, as informações estão todas disponíveis, entrem no site. E, enfim, o Sistema B tem tudo a ver com o que a gente está fazendo aqui esses dias, né, com aquela imagem que a Célia mostrou aqui, quais são esses novos players, né, e como que as empresas elas estão tendo um novo papel nessa economia que a gente quer, né? Porque realmente a gente ser pautado só pela parte financeira é totalmente insustentável, né? A gente está falando de um tripé de sustentabilidade que, por muitos anos, as empresas estão pautando sucesso só pelo lucro. Então, é claro que não vai dar certo, né? E não está dando. A gente está com desigualdade crescente, a gente está com problemas climáticos aí enormes, então a gente precisa repensar essa definição de sucesso e repensar a nossa atuação. Então, o Sistema B basicamente faz isso. No mundo, já são quase 2.500 empresas. Aqui no Brasil, são 107. E a gente se aproximou, né, das mulheres, as mulheres que lideram, mas hoje o número é muito pequenininho, né? A gente é um movimento recente também. No final do ano passado, que a gente começou a dialogar sobre como a gente pode se apoiar e como que a gente pode criar um movimento para mais mulheres liderarem empresas ou mais mulheres dentro dessas outras 107 empresas assumirem cargos de liderança e mais empresas que são lideradas por mulheres se tornarem B. Enfim, tem uma série de desafios aí, né? E por que a gente fez isso, né? Basicamente, a gente começou esse movimento porque a gente percebe que as mulheres ainda precisam de impulso. E aí a gente está falando em vários níveis, né? Muitas vezes, quando as pessoas veem essas empresas, pensam assim, mas vocês já estão liderando negócios que já estão até certificados, né? Então está tudo bem. Não está tudo bem, né? A gente tem ali, por exemplo, um número que menos de 2% dos recursos de fundo de participação investem em empresas lideradas por mulheres. Ou seja, quase nada, né, gente? E aí o que a gente vê é que, por exemplo, o Sebrae libera para a gente um número de que hoje a gente tem mais mulheres empreendedoras do que homens empreendedores no Brasil. Só que o que a gente tem nessa realidade é que 48% das mulheres empreendem por necessidade, enquanto que só 37% dos homens. Então, as mulheres elas estão empreendendo em condições piores, né? E o que a gente percebe, a gente vê isso aqui também, nesse número, que 88% de todas as famílias cadastradas em programas do governo, né, de bem-estar social, 88% tem mulheres como chefe de família. Então, por que essas mulheres estão liderando tantas famílias e estão ganhando tão pouco? E por que esses negócios que estão, né, sendo geridos pelas mulheres e que têm mulheres em cargo de chefia, ainda assim elas ganham 25% menos que os homens? Então, tem um gap aí, tem uma diferença, né? E uma coisa também que eu acho que é importante a gente ressaltar, que nas grandes empresas brasileiras, que é um outro número que eu trouxe desse mesmo estudo, das 250 maiores empresas brasileiras, só 2% tem mulheres presidentes. Então, a gente, nas duas pontas, né, tanto na liderança quanto no microempreendedorismo, as mulheres estão em desvantagem. E aí, por isso que a gente pensou que a gente precisa de dois movimentos ali, né? Que é um movimento interno e um movimento externo. A gente precisa se apoiar enquanto empreendedora, que não está favorável, não está fácil. A gente, na verdade, o que a gente percebe é que as mulheres elas têm menos voz, e isso é uma coisa, é um viés muito inconsciente da nossa sociedade. Então, as pessoas não fazem por mal, né? Mas é porque a gente foi criado para achar que os negócios femininos podem ser negócios menores, né? Podem ser negócios menos importantes, né? Uma prova disso, um outro número, é que a metade dos negócios no Brasil de serviço, que são liderados por mulheres, eles estão só em 4 áreas, que é na área de serviços domésticos, beleza, buffet e varejo de roupas e sapatos. E isso vem de uma cultura nossa de que as mulheres não se arriscam nas outras áreas, né? Então, isso é muito complicado. A gente tem uma colega B aqui, da Casa do Futuro, que está na construção civil, mas isso é uma coisa difícil. As mulheres elas têm barreiras ainda maiores para entrar nessas áreas. Então, a gente pensou muito esse movimento nesse sentido. Primeiro, de se apoiar como empreendedoras, como que a gente pode se ajudar para que as empresas de mulheres sejam maiores e alcancem mais resultados. E também para apoiar outras mulheres a empreenderem também, que vários desses negócios estão conectados com isso. E é daí também que a gente tem
uma outra questão, né? Se a gente está falando, enquanto empresas B, né, de negócios que mudam o mundo, se a gente está preocupado no impacto, a gente tem que pensar também que o empreendedorismo feminino impacta positivamente o mundo. Por quê? A gente tem ali uma frase de Yunus, né, que as mulheres querem construir algo relevante para o futuro com seu dinheiro. Uma das estratégias que o Yunus fez nos empréstimos dele, né, foi exatamente priorizar, na verdade, só trabalhar com empréstimo para mulher, porque ele percebeu que ele estava gerando um impacto social muito maior, porque a mulher ela investe na sociedade, ela vai investir na educação do filho dela, ela vai pensar muito mais no compartilhamento. Então, a gente tem que pensar nisso também, né? Como que um dinheiro investido na mulher, ele vai criar o que a gente precisa, que é essa flexibilidade, essa resiliência e esse cuidado com o planeta e com o que a gente precisa construir junto. E tem mais uma frase ali também, quando uma mulher empreende, tem retorno, ela gera um ciclo de crescimento ao seu redor. Então, eu acho que a gente está falando muito aqui de potencializar e de multiplicar, né? A gente viu isso na fala da Dínamo, a gente viu aqui como que a gente, né, não só investe um dinheiro de filantropia que some, mas a gente investe numa coisa que se multiplica, e a gente acredita muito que investir em mulher é um investimento que multiplica. E aí a nossa mensagem é essa, a gente hoje, né, aí por quê, né, que a gente um grupinho de 20 e poucas mulheres hoje, por que a gente quis compartilhar isso aqui? Porque a gente acredita muito que são as pequenas iniciativas que mudam o mundo, e principalmente se a gente estiver conectado em rede e fazendo juntos. Então, a gente quer inspirar e quer estar conectado com outras iniciativas que estão indo por esse caminho também. Parabéns, Mariana. Eu tenho muito orgulho de ser do Conselho do Sistema B na América Latina. Tem várias empresas B aqui nessa sala. Eu acho que, para aqueles que não conhecem, tem vários caminhos para ser B, né? O B vem de Beneficial Corporation. Estou olhando para a sua cara, que você que é um dos que não pareceu não conhecer, mas é de uma empresa que quer não ser a melhor empresa para o... Como a gente fala? Não é a melhor... para o mundo, né? Então, ser a melhor empresa para o mundo. Mas você pode seguir um caminho mais B, você pode medir o impacto, a certificação. Então, tem vários movimentos e tem esse olhar sistêmico de academia B, advogados B. Então, acho que tem um caminho sistêmico para a gente também trazer essas empresas que estão fazendo esse movimento. Então, parabéns aí pelo trabalho. Agora eu vou passar para a Heloísa, da Fundação Vale, já com uma pergunta, né? A Heloísa vai compartilhar um pouco o caso deles no Maranhão. E a gente fala que esse caso está juntando um pouco todas essas agendas, mulher, meio ambiente. Então, eu queria que você contasse um pouco o desafio, né, que você está vendo dessas outras agendas que foram apresentadas e que outras inovações vocês estão propondo na região. Obrigada. Boa tarde. Queria agradecer a participação no GIF. Muito bacana esse painel. Agradecer a Célia e Jair. Realmente é um desafio, né? Mas a fala da Mariana parece que a gente vive nos territórios, tudo que você disse, né? A questão de violência contra a mulher, a questão da exclusão produtiva da mulher, a questão da escolaridade, da baixa escolaridade. Então, realmente, a gente vem com esse case que eu vou trazer, falar um pouco de tudo isso, também agregando a componente ambiental, porque a gente vem trabalhando com produtos da biodiversidade local. Mas, rapidamente, eu queria só falar um pouquinho da Fundação Vale. A Fundação Vale atua com um olhar de território, e a nossa área de abrangência são as áreas de operação da Vale no Brasil. Né? A gente trabalha com educação básica, saúde básica, trabalho e renda. No eixo de trabalho e renda, o nosso foco são negócios de impacto social e fortalecimento da agricultura familiar. Mas a gente também trabalha com os ativos culturais e trabalhamos com ativos educacionais para contraturno escolar em alguns municípios de atuação da Vale. Aqui eu vou falar um pouquinho do Agir FC, que é um programa da Fundação Vale, é o nosso carro-chefe em termos de negócio de impacto social, apoia a geração e incremento de renda. Hoje, no Brasil, a gente apoia, no âmbito desse programa, mais de 80 pequenos negócios de base comunitária. Então, nosso público-alvo são comunidades mais vulneráveis. E, no caso, esse case é para falar desse programa na Estrada de Ferro Carajás, que liga a operação de Carajás da Vale, no estado do Pará,
e chega até o Porto de São Luís, no Maranhão. A gente está falando aí de 800 quilômetros de ferrovia. E também, do ponto de vista mais da inovação, de tudo que foi trazido, como que a gente tem enfrentado esse desafio do território, né, da questão da vulnerabilidade econômica que a gente tem, social, nesse território, através da Rede Mulheres do Maranhão, que a gente criou no âmbito do Agir FC. Aqui é o nosso público-alvo. Então, a Vale, alguns anos atrás, em 2015, ela ia fazer a mudança do trem de passageiros, ia fechar janelas para pôr ar-condicionado, e as pessoas que faziam comércio ambulante ao longo da Estrada de Ferro Carajás, elas iam ficar sem acesso à renda que elas aferiam nessa venda, nesse comércio ambulante. Então, a Vale chama a Fundação para pensar um programa, um projeto para atuar. São 5 municípios, a gente está falando de 700 quilômetros, cada um vendia de forma individualizada. Então, a gente precisou pensar em alguma coisa que agregasse grupos produtivos, porque não dava para dar um atendimento individualizado para cada um desses ambulantes. A gente, ao longo desse trajeto da ferrovia, eram mais de 380 ambulantes, mas aí envolvia crianças, idosos, muitos homens, e a gente fez um trabalho que durou de 2014 a 2017. A gente fez todo um trabalho de planejamento, né, de entendimento desse contexto socioeconômico, de mobilização dessas pessoas para a formação de grupos produtivos. A gente criou 24 unidades produtivas, né? Então, a gente fala são 24 negócios, porque mesmo dentro de uma única associação ou cooperativa, a gente tem várias unidades produtivas que formam alguns arranjos. A gente fez um trabalho de prototipagem desses negócios e a gente vê que no processo de incubação desses negócios, a gente teve que fazer algumas remodelagens do modelo de negócio, porque ou por questões de capacidade do grupo ou contexto local. E a gente fez, então, um trabalho intenso de incubação e aceleração desses negócios, né? Então, o que a gente viu é que, em 2015, vocês veem o trenzinho lá. Então, o trem entra, a gente ainda está em fase de prototipagem, mas as pessoas já conseguem sair e conseguem aferir renda, começar com uma pequena renda desses negócios. A gente trabalhou no início com infraestruturas provisórias, depois a gente foi para as estruturas definitivas, quando a gente conseguiu consolidar os modelos de negócio. Mas o que a gente viu de mais desafiador, isso aqui já é uma fotinho do depois, né, do 2017, dos grupos já com seus produtos definitivos, numa agroindústria, aí no caso é o babaçu, que é um produto da biodiversidade local, e as mulheres que se engajaram nesse é um dos 24 negócios. Bom, e o que a gente fez, eu acho que é o desafio, porque a gente trabalhou esses 4 anos naquele setor secundário, montando as agroindústrias, então, castanha de caju, babaçu, doces. A gente tem alguns grupos de agricultura familiar, a gente tem padarias, costura. São negócios bem simples, tirando as agroindústrias que são um pouquinho mais sofisticados, para poder fazer frente à realidade local, que a gente está falando de municípios do interior do Maranhão, com situações absolutamente precárias em termos de condições socioeconômicas e realmente de potencial para alavancagem desses negócios. E a gente viu que o território não daria conta desse desafio, por mais que os negócios estivessem estruturados, por mais que eles tivessem já as pessoas formadas para isso, sabendo, a gente até trabalho com alfabetização a gente teve que fazer com esses grupos, né? Mais de 70% de mulheres analfabetas. O engajamento maior foi das mulheres, dos ambulantes, os homens poucos se engajaram nesse grupo, então já identifica um pouco o que a Mariana falou. E o que a gente está fazendo agora é trabalhando a formação da Rede Mulheres do Maranhão, porque a gente entende que, através dessa rede, a gente vai conseguir potencializar o escoamento da produção desses negócios. Então, hoje, eles já trabalham tanto na questão dos insumos, eles trocam, eles
uma agroindústria de Babaçu solicita insumo para outra, então eles fazem compras coletivas, eles fazem a logística de comercialização coletiva. Então, para que isso possa realmente dar viabilidade econômica para esses negócios, porque a economia local, por si só, não consegue absorver a produção desses negócios. Então, hoje, a gente, através da Rede Mulheres do Maranhão, a gente já está colocando os produtos para fora do Estado. São Paulo já está recebendo, Rio de Janeiro, Sul, então a gente já tem feito através de internet, e-commerce. E o que a gente também quer fazer para fortalecer esses negócios é trabalhar com a cadeia de suprimentos. E aí a gente começa a olhar também para um público muito vulnerável, tanto quanto o grupo que a gente trabalhou na formação das agroindústrias, né? Que são as quebradeiras de coco, e as comunidades quilombolas que produzem, né, frutas, verduras, e fazem a coleta e a quebra do coco babaçu para poder fidelizar essa cadeia de suprimento e criar condições de trabalho mais dignas para esse público. Então, é um pouco essa lógica do encadeamento produtivo que é o nosso maior esforço daqui para frente, e isso a gente tem tentado trabalhar em outros territórios de atuação, com outros negócios que a gente apoia. Então, aqui é só uma fotinho da Rede Mulheres se encontrando para fazer trabalho de fortalecimento das lideranças, empoderamento, pensar em vendas coletivas e na estratégia da Rede Mulheres do Maranhão. Obrigada, era isso. Parabéns, Heloísa. Parabéns, Fundação Vale. Vai conectando aí os desafios das mulheres e trabalhar esse tema, né, dentro de conservação também. Acho que é um tema que a gente conseguiu que ela juntasse. Então, obrigada a todas e tudo. A gente vai fazer agora o seguinte. A dinâmica agora é, vocês vão juntar em trios de novo para formular perguntas, enquanto vocês estão fazendo esses 3 minutinhos de conversas entre vocês, mas muito pensando assim, qual o papel da minha organização nesse ecossistema, né? O que eu estou enxergando? Tem uma ponte para a minha organização? Eu estou enxergando alguns caminhos de conexão? E daí a gente vai abrir com os 9 aqui para a gente trazer perguntas para todo mundo, tá bom? Então, 3 minutos aí para vocês. A gente já tem 45 inscritos para o livro. A gente, então, o GIF está aumentando de 10 para 15 livros para serem sorteados. Então, a gente vai fazer o sorteio daqui a pouco. E a gente tem uma lista de nomes passando, que a gente vai usar essa lista para convidar também para o Fórum de Finanças Sociais e Negócio de Impacto. Só que a lista sumiu. Alguém está sabendo onde está a lista? Está lá com a Marcela. Obrigada. Então, tá bom. Então, 3 minutos e a gente começa as perguntas aqui. Eu e o Jair descemos da base para o chão, porque agora eles são as celebridades aqui. A gente vai começar pedindo perguntas para os últimos 3 palestrantes, tá bom? Então, começando aqui, subir com as minhas mulheres B aqui do lado. Alguém tem uma pergunta para Valclélia? Vou falar as 3 que falaram agora, né? O Boticário, o Guilherme, desculpa, Fundação Vale, Heloísa e o Sistema B, as mulheres B. Alguém tem perguntas para esses 4? Podemos uma ali. Obrigada. A minha pergunta é para a Heloísa, pode ser? Claro. Da Fundação Vale. Adorei o case que você apresentou da rede, né? Eu sou a Daniele, eu tenho uma organização que faz justamente desenvolvimento local com essa abordagem de criação de redes. Então, achei muito interessante uma abordagem territorial que vocês apresentaram, né? Juntando aí essas mulheres para fazer esse impacto no local. Hoje, a gente trabalha em várias comunidades também fazendo isso, e o grande desafio que eu vejo é de você escalar, né? De você, às vezes, trazer outros investidores. Então, a minha pergunta é se vocês estão abertos a trazerem outros investidores para conseguir escalar esse tipo de programa para outros territórios também.
Ótima pergunta. Realmente, a gente tem buscado parcerias. A Fundação Vale acredita muito que é através das parcerias que a gente consegue fazer, realmente gerar o impacto no território. Eu esqueci de dizer, neste caso do programa, a gente tem já, para o Rede Mulheres, a Silver Wheaton, que é uma empresa que está cofinanciando esse programa conosco. A gente executa esse programa através de parceiros, o Agir em geral. Neste caso, o Instituto Socioeconomia Solidária é o nosso parceiro implementador. A gente faz parceria com o SEBRAE. O próprio governo do Estado do Maranhão incluiu o programa no Maranhão Mais Produtivo. Então, assim, a gente está super aberto e a gente acredita mesmo que, através da rede, das parcerias, que esses negócios podem alavancar num contexto tão hostil em termos de dinamismo econômico. Próxima pergunta. Tá bom, então vocês podem abrir perguntas para qualquer um dos participantes. Gente, é a vontade de ganhar o livro e ir embora? Olha lá, uma pergunta lá, obrigada. Para a Amanda, do Mulheres B. Eu queria saber quais as ações voltadas para as mulheres detentas, né, com ações sociais, que é uma coisa assim, muito bacana, porque eu sou ligada também lá no TJ do Estado do Espírito Santo, com a Coordenadoria da Mulher, né, sobre a violência doméstica. Tem muitas mulheres que são reclusas. Aí eu queria saber qual a linha de pensamento, a linha de ações sociais nessas mulheres detentas e ação social. Bom, essa pergunta, eu estou aqui pensando nas mulheres B que estão aqui, se puderem me ajudar, tem alguma empresa que trabalha especificamente com detentos? Currieiros, que faz entregas de bike com ex-detentos. Sim, não é uma empresa liderada por mulher, mas é uma empresa B. Tem a Currieiros, na verdade são 107 empresas B, né? E várias trabalham com causas diferentes. Tem quem queira. A Tem Quem Queira aqui, nossa amiga da Baluarte, que é empresa B, também liderada por mulher, está lembrando que a Tem Quem Queira no Rio também reaproveita os materiais, e, enfim, e trabalha com a mão de obra de ex-detentos. Então, a Currieiros e a Tem Quem Queira. Então, vale a pena dar uma entrada no site do Sistema B, porque lá você consegue ver todas as empresas e consegue ver qual que é a área de atuação delas. E todas elas estão com produtos no mercado, né? São empresas, mas todos eles também resolvendo algum tipo de problema. E aí, as amigas aqui, B, ajudaram com os 2 exemplos. Obrigada, meninas, pela cola. Aqui tem uma pergunta que já tinha vindo, que é um pouco, eu vou olhar um pouco para quem está dentro de grandes empresas. Como é que vocês estão vendo a possibilidade de engajar o voluntariado, que já tem uma trajetória, às vezes as empresas envolverem o voluntariado nesse campo dos negócios de impacto? Posso começar? Bom, oi? A gente tem começado a trabalhar com o engajamento de lideranças e equipes das áreas operacionais nos negócios. A gente ou trabalha, por exemplo, com algumas formações específicas em termos de saúde e segurança para esses negócios, porque, no caso da Vale, essa agenda de saúde e segurança é uma agenda muito forte. Então, a gente busca os voluntários que queiram ir aos negócios para fazer algum tipo de formação, sensibilização em relação a essas práticas de saúde e segurança. A gente tem algumas áreas operacionais que adotam o negócio. Então, eles fazem algumas idas ao negócio para fazer discussão sobre empreendedorismo, sobre gestão eficiente dos negócios. Então, a gente está começando a trabalhar assim, engajando as equipes nesses pequenos negócios, em algumas agendas. Só uma contribuição, a gente, em relação a voluntariado, eu acho que seria interessante para... A gente já fez chamadas de seleção de negócios de impacto em conservação da biodiversidade e os melhores negócios recebiam tutoria, mentoria e poderiam ser acelerados. Acho que essa é uma oportunidade bem interessante, porque existem
pessoas com muita experiência no campo de negócios, modelagens de negócios de impacto, que têm interesse de se aproximar desses negócios e voluntariamente fazer capacitação para bons negócios selecionados. Então, a gente já atuou de uma forma parecida com isso, não como um programa de voluntariado estruturado, mas voluntariamente algumas pessoas nos ajudaram no processo de tutoria e mentoria dos negócios que foram selecionados pela nossa chamada de negócios de impacto em conservação, e foi bem interessante. Acho que isso é uma oportunidade também de engajar voluntários. A gente também não tem um programa de voluntariado estruturado, mas quando começamos com o Laboro, o que a gente fez foi o convite para que especialistas e executivos pudessem participar do programa de mentoria. Isso aconteceu com várias áreas da empresa e, especificamente, para o de organizações de base comunitária, o desenho inicial prevê que a gente possa envolver os colaboradores, né, os funcionários, com as organizações, mas a gente ainda não fez nesse primeiro ciclo de aceleração, tentando entender um pouco, como eu falei, a gente está nesse protótipo, tentando entender um pouco a dinâmica, para quando convidar, estar bem amarrado, estruturado, enfim. Tá. A gente só está falando aqui com a Célia, até para contribuir com essa questão do voluntariado dos negócios. No caso do Instituto Intersemente, a gente tem uma tradição de voluntariado muito grande da empresa, 42% dos funcionários fazem voluntariado continuado e 70% fazem voluntariado pelo menos uma vez por ano, dentro de um programa específico. E a gente sempre tem incentivado que os voluntários com essa capacidade técnica instalada que tem na empresa, desde a competitividade, a questão de conhecimento, gestão e outros sistemas administrativos e tudo, eles começassem a trabalhar isso dentro das organizações de base que a gente já trabalhava. E a gente criou um grupo que vai desde do processo de gestão de organização, a orientação profissional de jovens, em parceria com o Casulo, que está aqui, e várias outras áreas. E agora, com a nossa atuação nos últimos 3 anos, mais fortemente em negócio de impacto, a gente começa a notar que, para alguns profissionais de empresas, eles encontram mais significado ainda. Sobretudo a turma de engenheiro. Estou vendo o pessoal aqui da Votorantim que está aqui, nossa quantidade de engenheiro nas fábricas de cimento e assim sucessivamente. Essas pessoas parecem que têm mais facilidade ainda quando você fala do ponto de vista de negócio. Como estruturar o negócio. E aí, eu acho que cabe ao papel do Instituto e da empresa, além da oportunidade, conseguir fazer essa tradução desse conhecimento para sobretudo para aquele pequeno negócio. O médio negócio mais simples, o negócio que já está desenvolvido, mas, sobretudo, para aquele pequeno negócio. E é esse que eu acho que é o nosso grande desafio. Como que a gente disponibiliza esse conhecimento, que esse profissional tem, que ele aplica na grande empresa, nesse microempreendimento. E é isso o momento que a gente, no caso, está vivendo lá. Tem já uma pergunta pronta? Ou 2? Olá, boa tarde. Sou a Ingrid, da Baluarte Cultura. Eu havia pensado uma pergunta inicialmente para a Heloísa, mas eu acho que qualquer um pode se sentir à vontade, enfim, responder. Eu queria saber como é que vocês conseguiram avaliar e mensurar os impactos ou resultados quando concluíram alguma etapa, né, do projeto, e se, para aqueles que já estão em segundo ano de execução ou mais, de que forma vocês conseguiram revalidar e aproveitar, né, os insights e as percepções desse momento de avaliação para aplicar no desenvolvimento do projeto nos anos seguintes, ou que estejam aplicando nesse exato momento. E eu acho que a gente pode fazer as duas, a outra pessoa e as duas pessoas seguram pela questão do tempo. Eu sou Paloma, do Peace Labs. A gente é um software de monitoramento de projetos. Então, minha pergunta vai ser bem junta com isso. A minha principal dúvida é daí para os fundos e para as empresas, se quando vocês investem com expectativa de retorno financeiro num negócio de impacto, como que é esse equilíbrio de mostrar indicadores financeiros, mas também mostrar os indicadores de impacto, se existe
né, um comprometimento do retorno financeiro, às vezes, para ter mais impacto, ou se é bem equilibrado? Como que é daí, né, a expectativa dos investidores, ou, no caso das empresas, dos mantenedores? Existe um equilíbrio ou um pedaço, geralmente, né, prevalece? Bom, em relação à nossa iniciativa, que é o Araucária Mais, a gente não é uma iniciativa que já está dando retorno, então ainda não tem investidores externos, né? Somos nós que realizamos uma doação para uma iniciativa que tem já é um negócio de impacto, porque tem um modelo de receita por trás, né? Aquela imagem essa imagem aqui, né? Então a gente estaria aqui, né? A gente tem um modelo de receita, um modelo de geração de renda, mas ainda não é sustentável. Então eu acredito muito nessa lógica que o Marco da Dynamo colocou de blended finance, que o recurso da filantropia é super importante para que um projeto se estruture como modelo de negócio e depois de uma maturidade seja alvo do investimento do investidor, que aí sim o objetivo é retorno financeiro. Então a gente não é ainda um modelo de investimento tradicional, não temos lógica de retorno nesse momento, mas estamos mirando para isso. Mas já temos indicadores interessantes de impacto para o nosso objetivo, que é a conservação da floresta com araucárias. Então, a gente já tem 600 hectares conservados, a gente já tem 80 produtores rurais interessados no modelo de negócio, 15 já realizaram transações comerciais. Então, havendo mercado, a gente já tem 80 que entram como fornecedores já aptos a vender, porque já tem uma facilidade, uma prontidão para responder ao padrão sustentável. Então, indicadores sociais e de conservação da natureza a gente já tem alguns bem interessantes. Falta essa etapa de mercado e modelo de negócio, que a gente até, inclusive, fez um benchmark recente. As cadeias da sociobiodiversidade brasileiras não tem nenhum exemplo hoje que demonstre já retorno financeiro e retorno ao investidor. Então, são projetos ainda subsidiados, como uma aposta de que, em algum momento, tomara que seja no curto prazo, isso vire para uma lógica de mercado. No nosso caso, né, avaliar impacto, primeiramente, não é a nossa prioridade para negócios que estão na quebrada, que estão na periferia. Primeiro porque a prioridade é pagar as contas, sobreviver e não ir arrumar um trampo normal e deixar o nosso sonho, nossa vontade para segundo plano. Então, primeira coisa é, como eu consigo manter de pé uma coisa que eu acredito, e depois como eu consigo replicar isso para as pessoas que estão ao meu lado. Talvez a avaliação de impacto é uma caminhada depois, né? Então, a banca, vou trazer o exemplo da banca, nós existimos como pessoa jurídica desde 2007, temos alguns indicadores, tipo X eventos que fizemos, quantas pessoas participaram, tanto de grana que foi circulado na quebrada, mas o impacto, eu acredito que o impacto de verdade mesmo, que é aquele que fica no coração da pessoa e que vai ser efetivo no seu dia a dia, é a longo prazo. Então, qualquer empresa que nasce pensando em avaliar impacto sem um tempo de vida, tá colocando as coisas na frente, sabe assim. No nosso caso, hoje em dia a gente consegue olhar a nossa caminhada de história, os caminhos que fizemos, as conexões que estabelecemos para realizar nossas ações. Então, agora a gente consegue olhar para trás e falar assim, pô, já temos um tempo de história, vamos trocar ideia com essas pessoas, mapear essas pessoas que participaram e vamos perguntar se fez sentido eles participarem daquela ação que nós propusemos há X anos atrás. Se fez sentido, se aquilo, de alguma forma, impulsionou eles a tomar um rumo, a fazer uma ação diferente, a gente pode considerar isso como impacto. Né? Então, principalmente para os negócios que estão na base, para os negócios afros, para os negócios que vêm de um outro segmento que não é o tradicional do negócio de impacto, ainda está... avaliar impacto ainda está longe, ainda é a terceira, quarta, quinta, sexta etapa, talvez. Porque quando a gente está fazendo ação na quebrada, de certa forma, ali o impacto já está acontecendo, né? E, às vezes, não é claro dentro do ecossistema. Às vezes, isso é frágil, né? Mas não é. Porque, se olhar as estatísticas negativas causadas pela base, pelas pessoas que vivem na base, é muito pequena. Então, de 100 milhões de pessoas, sei lá, 10 mil pessoas talvez causam os problemas que entre assalto, crime, sequestro e todas essas outras coisas.
Então, é muito pequeno o número, né? Enfim, é isso que eu quis dizer, assim, que o impacto ele é a longo prazo e, para quem vem de uma realidade de onde eu venho, não dá para pensar em impacto sem antes deixar o produto de pé, o produto ou serviço de pé e a geladeira cheia. Bom, essa é a grande preocupação de instituições como a Fundação, por exemplo, que implementa na ponta projetos de geração de renda, é discutir a questão do impacto. Porque, muitas vezes, a gente olha e aí só os recursos que a Fundação executa vêm de fundo perdido, vêm de parcerias, nós não temos um investidor que esteja ali cobrando o resultado da questão do impacto financeiro. Mas, quando você olha que você está investindo em populações tradicionais que estão mantendo o ecossistema, que estão mantendo a floresta em pé e diminuindo o desmatamento, eu acho que esse impacto ele é imensurável, porque você está contribuindo ali para a biodiversidade e você está contribuindo também para que aquelas pessoas tenham melhores condições de vida. Então, olhar para o impacto, muitas vezes a gente olha com um jeito econômico, e a gente tem que ter um olhar diferenciado, porque a gente não está falando só de dinheiro, a gente está falando de pessoas, a gente está falando da natureza, a gente está falando do ambiente que proporciona para outras pessoas uma série de benefícios. Então, impacto é algo que não é fácil de medir, tem várias nuances com relação a isso, mas que eu acredito que todas as instituições que implementam o projeto têm, dentro da sua estratégia, um dia poder mensurar isso de alguma forma. Mas vale ressaltar que isso é um processo de longo prazo, porque você está mexendo em várias estruturas e você está, com isso, também gerando resultados que, muitas vezes, não são medidos matematicamente, mas você consegue visualizar isso quando você olha para aquela família e você percebe que aquela família hoje tem um sanitário melhor, que aquela família hoje tem uma casa melhor estruturada. Então, esses dias, a gente fazendo uma conta sobre o impacto de cadeias produtivas, e a Fundação ela desenvolve 16 cadeias produtivas em 583 comunidades, a gente chegou à conclusão que a gente só podia gerar financeiramente uma receita vendendo pirarucu se a gente trouxesse até a cidade 6 toneladas. Então, as pessoas dizem, não, mas para quem está envolvido no processo, diz, não, eu sinto que a minha vida melhorou a partir do momento que eu me envolvi nessa atividade. Então, não é só o aspecto econômico, mas o aspecto também da pessoa se sentir parte do processo. Legal. A gente encerra no marco. Eu queria complementar com uma visão como investidor, né? Se a gente fosse exigir indicador de impacto para investir, a gente não teria feito nenhum investimento. Tem, eu acho que um dilema ainda no ecossistema importante, que é quem vai pagar essa conta, né? Medir impacto custa e não custa barato. Então, essa queda de braço entre o investidor paga, o empreendedor paga, quem está na ponta paga, hoje ninguém está pagando essa conta para medir impacto verdadeiramente. Eu acho que faz muito sentido você ter uma tese de impacto, você ter uma teoria de mudança, e eu concordo muito com o Bola quando ele diz que a gente está ainda na primeira leva de uma geração que daqui, quem sabe, a 3, 4, 5 anos vai conseguir capturar de forma mais consistente indicadores. Então, a nossa visão de investimento, a gente está menos preocupado com indicadores, mais preocupado com intenção e com uma estrutura racional de onde você quer chegar. Não vejo como possível, ainda mais num estágio inicial, como são as startups que a gente pega, exigir desse empreendedor que ele apresente impacto. O primeiro impacto dele é sobreviver como empreendedor. Complementando, então, essa perspectiva do investidor, Nastal, eu acho que sua pergunta tem quase 2 esferas, né? Uma que você falou, como que essa relação impacto versus retorno na hora de analisar o investimento. A Nastal tem uma liberdade, e foi definida, e é a forma como ela é constituída, o capital que ela investe, que é impact first, né? Tipo, o impacto vem antes do retorno. Então, a gente vai olhar o impacto em algumas dimensões, que sejam número de pessoas alcançadas, profundidade do impacto, né? Nessa questão da teoria da mudança. Então, que tanto que isso muda a vida daquelas pessoas,
e inovação, escalabilidade, N fatores, e a gente espera que a organização seja capaz de repagar se for um empréstimo. E aí a gente tem uma diversidade de instrumentos que vão se adequar mais para uma startup. A gente fez, por exemplo, investimento em dívida conversível. Para uma cooperativa, a gente pode fazer um empréstimo. Para outra, um crowdlending, a garantia. Então, os instrumentos, né, não é o instrumento como fim, é o instrumento como meio para gerar aquele impacto. E aí, no sentido do que o Marco trouxe também, a gente evoluiu bastante nesse entendimento do impacto e a gente desenha um pouco na due diligence que a gente desenha a teoria da mudança, faz entrevistas com os beneficiários, então, para poder validar esse entendimento, e analisam na parte mais de resultados, né, do que de impacto. Então, o que aquilo está mudando mais diretamente na vida das pessoas, e depois faz uma validação com o próprio empreendedor daquilo e coloca alguns indicadores no contrato, que é o que a gente vai acompanhar, porque a gente entende também, que a gente tem o compromisso de entender o que esse uso do dinheiro gera de resultado mais concreto, né? Até com os nossos parceiros investidores também. E outro, porque para o próprio empreendedor, se a gente consegue agregar esse entendimento para ele, é dos benefícios também do investimento. Então, o próprio empreendedor pode usar aquelas informações para tomar decisões que vão aumentar esse impacto. E aí não estou falando um impacto que é um estudo de caso controlado que custa R$500 mil. Eu estou falando uma coisa muito mais de usar as informações que estão acessíveis e pensar elas de forma lógica para ele entendendo os resultados das ações, né? Legal. Obrigado, Andréa. Então, a gente vai encerrar a fase de perguntas, mas, em primeiro lugar, a gente queria pedir uma salva de palmas para esses empreendedores. A gente quer tirar uma... Tem uma foto, tem a foto aí do oficial? Tá legal? Eles tiraram algumas fotos, agradecê-los, sabe da contribuição de cada um nos vários âmbitos que a gente tem no ecossistema, e a gente vai continuar aberto a algumas perguntas que chegaram, que não foram possível responder agora, a gente vai dar um jeito nessa área de responder ou encaminhar as pessoas. Bom, acho que deu para todos sentirem essa diversidade rica de formatos, né, de modelos de negócios, de fundações, investidores, intermediários. Eu espero que vocês se aproximem ou continuem nesse trabalho. Eu acho que a gente tem uma agenda de construção muito longa ainda pela frente, até que isso um dia vire mainstream para muito mais organizações, para a gente ter esse modelo. Então, a gente queria agradecer a vocês. O Jair vai falar um pouco do FIMP, mas eu já conto no microfone aqui. Aproveito, então, para reforçar o convite do Fórum de Finanças Sociais e Negócio de Impacto, dia 6 e 7 de junho, aqui em São Paulo. Tem também, para quem quiser pedir bolsa, tem vários formatos também. Tá? Tá. A gente vai sortear o livro, mas eu vou falar rapidamente para vocês. A gente falou diversas vezes, várias pessoas que vieram aqui falaram do FIMP. O FIMP é Fundações e Institutos de Impacto, que é o FIMP. É um grupo de fundações e institutos, há uns 2 anos, em 2016, nós nos reunimos em um evento promovido pela Força Tarefa de Finanças Sociais e Negócio de Impacto. A Força Tarefa lançou aquele desafio dos institutos e fundações tentarem dedicar pelo menos 5% dos seus recursos em investimentos ou no ecossistema como um todo de negócios de impactos e finanças sociais. E a gente participou com vários outros grupos, 5 institutos na época, o próprio ICE, o Instituto Votorantim, o Instituto Cirela, o Instituto FI e o Instituto Intersemente, resolveram dizer, vamos nos juntar, então, experimentar fazer investimento em negócio de impacto. A gente decidiu com um número lá que não teve métrica nenhuma, Marco, não teve nada de métrica, André, e cada qual falou, cada instituto ou fundação vai colocar $10 mil. Eu não sei, $10 mil era um número bonito, a gente ficou com $10 mil. E, rapidamente, esse grupo chegou a 22 instituições, instituto e fundação. Hoje em dia tem vários, Fundação Vale faz parte. Boticário aqui atrás. Tem mais Boticário, Oi Futuro. Tem mais a Cital e a Dínamo são parceiros, e a BenTV nos intermediários. Não dá para citar todo mundo. É verdade. A Zona Leste, está todo mundo.
A gente... Roussin está aqui, é verdade. Não dá, por isso que não é bom falar o nome, que tem que lembrar todo mundo. E aí, o que a gente fez junto? A gente conseguiu juntar esse dinheiro, a gente falou, olha, a gente vai aprender a fazer investimento em negócio de impacto agora, nesse momento, e a gente vai sistematizar nosso conhecimento também. E a gente escolheu 3 modelos. A gente trabalhou com equity, a gente disse, vamos fazer equity, vamos aprender o que é isso. No começo, nas primeiras discussões, o que é equity, todo mundo... vamos fazer empréstimo também, e vamos fazer garantia de empréstimo. E a gente escolheu garantia de empréstimo porque parecia muito bonito também. A gente não sabia que o negócio era bem assim, como fazer. E a gente escolheu 3 institutos, 3 parceiros intermediários. A gente falou, a equity ficou com a Dynamo, o trabalho que ela vinha fazendo, e alguns institutos disseram, ok, vou investir diretamente na Dina Ventures, que vai captar recurso fora com outros, e a gente vai acelerar o negócio, e o negócio deu certo. A gente já financiou até agora 2 empreendimentos, a Vivenda, na segunda rodada do Vivenda, liderado com esse recurso que também veio do FIMP, que está lá dentro da Dynamo Venture. A gente, no final do ano passado, financiou o Mais 60 Saúde, que é um negócio focado em saúde da terceira idade. E aí, uma outra instituição é o BenTV, que não está aqui, que faz empréstimo, e o BenTV já fez um empréstimo para o Plano Social, que é um negócio social que trabalha com ex-presidiários. Eles trabalham com empregabilidade para ex-presidiários. E a terceira linha, que era a garantia de empréstimo, que a gente achava que era muito bonito, que é muito complicado, a Citauri também, que gosta de arriscar em tudo, disse, vamos fazer isso. E a gente está aí num trabalho muito legal, quase fechando com a... Mas desenvolve SP. Mas é uma coisa ainda... Ok, a coisa está acontecendo e a gente está trabalhando muito a questão da sistematização dessa experiência, isso vai virar uma publicação, e a gente não ficou contente com isso e disse, vamos criar o FIMP 2. E agora o nosso desafio é envolver... Eu queria colocar 50, mas a Célia não deixou, mas o desafio é colocar pelo menos 30 organizações, institutos e fundações, cada um entrar com $20 mil em 2 anos, institutos de fundações, 10 mil, ou pode ser 5, 15, ou pode ser 15, 5, mas é em 2 anos, constituir um fundo maior, uma quantidade de recursos, e experimentar outras coisas, ver o ecossistema de forma mais ampla, sair um pouco do eixo Rio-São Paulo, trabalhar com a questão também, por exemplo, focada em gênero, focada em negócios em periferia, ampliar nossa visão e, sobretudo, mas aceitei esse desafio da força-tarefa, dos institutos e fundações, disponibilizar esses 5%. Eu vou dar um exemplo, a gente começou lá no Instituto com os 5%, esse ano a gente vai fechar em 20%, mas não somente no negócio em si, mas, no primeiro momento, sempre aquela versão, eu vou investir no negócio e a gente começa a enxergar que o ecossistema é muito maior. Para ele ser sustentável, você tem que estar investido nos vários atores e em vários instrumentos que esse ecossistema tem. Então, convido vocês a participarem, avisem seus parceiros, procurem Célia, me procurem e os outros parceiros, estão todos convidados a participar do FIMP 2, que já tem, antes de abrir a inscrição, nós já temos 7 institutos e fundações que já estão inscritos na participação. Vamos chegar aos 30? Não, vamos chegar aos 50.